Sabia que o narcisista pode desmoronar completamente quando ele é exposto a uma condição de exposição pública? Muito bem, esse é o assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Israel, conselheiro comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisista patológico, que nós conhecemos, já falamos aqui sobre este assunto muitas vezes, o narcisista patológico, ele é um distúrbio, e por que não dizer melhor, é um transtorno de personalidade que aflige uma grande parte da população mundial. E é caracterizado por um senso de ego muito inflado, né, de importância, por uma necessidade excessiva de validação, bem como por uma falta de empatia muito grande pela vida das outras pessoas. Quando confrontamos a exposição de suas vulnerabilidades, eles começam a passar por um processo de espanto pessoal que faz com que ele se sinta ameaçado diante da sua grandiosidade. Então, quando ele é confrontado com essas suas vulnerabilidades, eles passam a agir de forma muito, podemos dizer assim, de uma forma muito infantil, às vezes, e dentro dessa condição, porque está sendo exposto não só a sua vulnerabilidade, mas também está sendo exposto às suas mentiras, às suas manipulações, às suas inadequações. Então, diante disso, ele pode vivenciar um quadro de colapso narcisista. Ora, esta observação é uma resposta à condição psicológica intensa que ele enfrenta quando é exposto na sua condição de fraqueza. Muitas vezes, essa atitude pode mostrar uma certa reação destrutiva por parte do narcisista e que revela que ele realmente tem um alicerce muito frágil sob um ego que é, na verdade, aparente, que é vulnerável e que tem aparência de invulnerabilidade, que tem uma aparência de fortaleza, mas na realidade é uma fragilidade muito grande e não se sustenta diante de um enfrentamento, né, de um confronto, de uma exposição pública de suas fraquezas. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês a respeito do que leva um colapso narcisista quando confrontado com uma exposição pública. Entre tantos os fatores que colaboram para que haja esse colapso, a exposição é um dos maiores medos que o narcisista tem, porque expõe a sua fraqueza e afeta o seu equilíbrio mental. Além disso, discutiremos aqui nesse vídeo também que com essas crises pode interferir numa vivência interna e externamente na condição do narcisista.
e destacamos algumas implicações que eles vão enfrentar, bem como aquilo que vai ter como resultado dessas suas ações diante da população ou das pessoas que lhe cercam. Porque, ao ser exposto, o narcisista não se conforma em estar tão alinhado com essa sua condição de vulnerabilidade. E ele vai, logicamente, reagir a isso. Então, quando há esse colapso narcisista, nós já falamos aqui, temos outros vídeos falando sobre o que é colapso narcisista. Para refrescar um pouco a nossa memória, eu vou responder aqui o que é um colapso narcisista. O colapso narcisista, ele se dá quando o narcisista ele é exposto nas suas fraquezas, nas suas vulnerabilidades. E como o narcisista ele cria uma máscara que faz com que proteja as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as suas fraquezas, quando essa máscara cai, então revela quem realmente ele é. E é nesse momento que acontece o colapso narcisista, porque ele tem reações adversas, muitas vezes são reações que você não sabe quais são na realidade, porque ele pode agir de uma forma ou de outra, né, tanto agressivamente como se reprimindo completamente, dependendo dos casos, né? Então, esse falso senso de grandiosidade, quando é exposto, é ameaçado, é desmascarado na frente das pessoas, na frente da opinião pública, quer seja da família, quer seja da instituição, quer seja diante do trabalho, né, do emprego dele. Então, o narcisista patológico, ele usa essa máscara como armadura para se proteger, uma armadura psicológica. Então, quando essa máscara é destruída, a máscara da perfeição, melhor dizendo, a máscara da grandiosidade, então quando essa máscara é retirada e ele passa a se ver desprotegido, em seu interior fragilizado, mostrando a sua vulnerabilidade, mostrando a sua insegurança. Então, quando ela é removida, ele se vê em meio à exposição, seja a uma crítica, seja a uma exclusão, seja diante de um confronto direto com a realidade em que ele está vivendo. Então, ele experimenta nesse período uma vulnerabilidade extrema, que é a vergonha, que é a raiva, que é a desesperança, e chega um momento em que, quando ele não consegue reagir à altura, ele entra como que numa depressão profunda. E a gente tem que ter muito cuidado com essas condições, se convivemos, né? Se você convive com alguém nessa situação, você deve ter muito cuidado com essas reações devastadoras. Por que devastadoras, pastor? Porque o narcisista, ele é sustentado por validação. E dentro dessa condição, ele depende do feedback positivo das pessoas, para manter essa autoimagem, para manter a sua qualidade de vida, para se manter na sua autoimagem inflada. Então, quando ele passa por essa vergonha subjacente, né, originada desde aquela infância dele, que possivelmente teve uma infância muito difícil, né, teve uma infância de desprezo, de passar vergonha, de não ser querido, de não ser amado. E aquilo
fez com que aumentasse ainda mais o seu senso de inferioridade. Então, para compensar essa condição, ele criou uma máscara de grandiosidade. Por isso, o narcisista, ele se vê como grandioso, maravilhoso, melhor do que todos. Para que isso? Para manter uma autoestima elevada e para que ninguém descubra quem ele realmente é na verdade. Então, quando essa máscara ela é retirada e ele é exposto à sua realidade, ao seu sofrimento, à sua angústia, à sua avassaladora condição de impossibilidades, então ele pode perder o controle da situação e aí ele vai reagir, claro, dentro desse período ele vai estar desorientado, sem saber para onde ir. Então, vai criar uma certa ansiedade, que nós sabemos que a ansiedade precede o medo, né? E diante do medo você tem duas reações, ou você foge ou você enfrenta. E a raiva é uma das características que é muito marcante na vida do narcisista quando ele é confrontado. Então, esse ataque ao seu ego, né, que naquele momento está desmoronando, e assim ele não vê recursos para administrar essa crise, para sair dessa situação, então ele entra em colapso. E esse colapso é muito perigoso, né, porque você que convive com narcisistas sabe como eles reagem quando são enfrentados. Eu digo isso porque eu tenho recebido muito feedback de pessoas que tiveram essas experiências com pessoas dessa condição e que enfrentaram situações até perigosas para tentar, né, ter um relacionamento mais sincero com o narcisista. E nesse momento, meu querido, é importante que você saiba, no momento de colapso, no momento em que ele está angustiado, você corre um grande risco se tentar apaziguar esse fato, porque eles não sabem como agir e eles são imprescindíveis, imprevisíveis, melhor dizendo. Eles são imprevisíveis nas suas reações. Então tome cuidado quando você estiver passando por um momento desse com um narcisista ou com uma narcisista. A exposição do narcisista afeta o equilíbrio mental dele. Porque à medida em que ele é exposto nas suas fraquezas, ele vai alternar sua reação entre a raiva e o seu estado depressivo. E os dois estados são perigosos, tanto a raiva como a depressão. Porque isso reflete a dificuldade de que ele tem de, vamos dizer assim, de processar a vergonha, de processar a sua inadequação, melhor dizendo. São palavras até um pouco difíceis, mas dá para a gente entender, ok? Então, por exemplo, se no seu trabalho, no emprego dele, lá na repartição que ele faz parte da empresa, um colega de trabalho, ele começa a confrontá-lo e mostrando os seus erros, ou mostrando as suas fraquezas, as suas mentiras, as suas armações, eles vão agir de forma perigosa. Porque ele pode dar raiva extrema como reação e atacar as pessoas, ou vai entrar em reclusão, vai se isolar, vai sentir uma autoversão, né? Aversão por ele mesmo. E dentro dessa condição,
essa situação se torna um tanto quanto perigosa. E depois dessa condição passar, desse primeiro momento de raiva ou depressão, ele com certeza vai reagir. E as suas reações geralmente são administradas dentro da condição de retaliação. Ele vai tentar destruir a pessoa que o enfrentou. Ele vai tentar destruir a confiança que essa pessoa tem diante dos seus superiores. E ele vai agir de forma até desonesta para fazer com que a pessoa seja punida porque enfrentou ele, né, nessa situação e expôs a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Por que é que ele faz isso? Porque ele retalha. Porque ele quer restaurar a sua autoimagem, a sua imagem de superioridade que ele tem e que ele precisa expor para continuar vivendo. Então, quando ele consegue isso, está tudo bem. Então ele volta a ser normal. Mas caso ele não consiga, ele vai entrar em depressão. E dentro dessa condição, lógico que nem todos entram em depressão, mas ele vai reagir diante daquele vazio que ele tem, que esse vazio é exposto, o seu ego é desprotegido e não vai ter condição de reagir à altura. Então, em muitos casos, ele vai recorrer à condição de se isolar como um mecanismo de defesa. Um outro ponto importante que nós podemos analisar nessa questão do colapso narcisista diante da exposição é que ele, dentro dessa dissociação, ele vai tentar mostrar que ele não tem nada a ver com isso, que não é ele, que não foi ele, e vai criar narrativas para provar que ele não é a pessoa que está sendo acusada, ainda que seja, mas ele vai negar, porque é assim que eles agem, negam até o fim, porque ele não quer se sentir desprotegido. Então essas narrativas para explicar o inexplicável é muito natural do narcisista. E quais as consequências desse colapso para aquelas pessoas que vivem ao redor do narcisista? Olha, o impacto nas relações interpessoais são muito grandes, porque essa reação impacta a família, impacta os amigos, impacta os colegas de trabalho, e essas pessoas começarão a se afastar dele. E ele não vai admitir esse tipo de comportamento das pessoas. Então, uma vez iniciado o colapso narcisista, devido à exposição de suas fraquezas, ele vai começar a interferir, né, a reagir ou a agir no meio dos familiares, dos amigos, dos colegas que se afastaram dele, tentando fazê-los retornar. E dentro dessa condição, vai abalar a sua vida como pessoa, porque a situação dele vai ficar um tanto quanto difícil. Então, de tanto se preocupar em provar aquela condição de reaver a sua vida de mentira, ele vai sofrer também um baixo desempenho profissional. Ou seja, ele não vai corresponder àquele trabalho que ele faz, ele não vai ter a mesma reação, porque ele está muito preocupado com o seu eu em ser exposto. Então, tudo mais sofre com a desmotivação dele, com
a desmotivação com relação à equipe que trabalha com ele, ele perde o gosto por tudo que está ao seu redor, porque ele está sofrendo, e quando ele sofre, todos deverão sofrer também. Então, essa condição leva ao isolamento social. É quando ele vai, como é conhecido muitas vezes, lamber suas feridas. Então ele vai se isolar da sociedade, se isolar, e vai se isolar também do julgamento dos outros. E esse comportamento autodestrutivo é perigoso tanto para a vida dele como para a vida daquelas pessoas que convivem com ele. Porque a exposição pública de suas vulnerabilidades, elas magoam por demais o narcisista. E se há uma coisa que eles não suportam, é sofrer. E como são altamente vingativos, quando eles começam a sofrer, é como se eles dissessem assim: eu vou sofrer, mas não vou sofrer sozinho. Eu vou levar uma cambada de gente comigo para sofrer também. Aí entra a família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, entre as pessoas. Todo mundo tem que participar do sofrimento dele e sofrer tanto ou mais do que ele. Então, para que nós possamos entender como esse processo é executado, precisamos conhecer mais sobre o transtorno de personalidade narcisista. E principalmente esse transtorno quando ele é patológico. Porque de um grau ou de outro, todos nós somos um pouco narcisistas. Mas tem aqueles que são patológicos, que esses sim precisam de cuidado, precisam de acompanhamento e precisam ser, vamos dizer assim, acompanhados. Mas se eles estão doentes, eles não precisam se cuidar, primeiro nós queremos reativar aquilo que nós já falamos em outros vídeos. Transtorno de personalidade narcisista não é doença, é um transtorno. É algo que já vem com eles há muito tempo. Então não é uma coisa que se tenha cura. Além do mais, o narcisista patológico nunca vai admitir que tem um problema, que tem um transtorno. Então, ele pode procurar ajuda e se tratar? Pode. Mas de 1 a 10, 9,5 eles não procuram. Por quê? Porque eles acham que não tem nada demais. Eles são assim e eles gostam de ser assim. E ai daqueles que forem contra eles, porque eles são os melhores e as pessoas que se virem para conviver com eles. Queridos, precisamos orientá-los, principalmente a você que é vítima do narcisista. Não se deixe envolver muito com essa condição. Hoje você já está sabendo como é que trata essa situação. Quem assiste e acompanha os nossos vídeos, nosso canal, já conhece como tem que lidar com isso. E eu quero reafirmar aqui: se você precisa de ajuda, de aconselhamento, de orientação, de uma terapia, procure um profissional na sua área. Você que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Belo Horizonte, aos nossos inscritos que amamos em todo o Brasil, vocês sabem que precisam de ajuda e nós estamos aqui para ajudar. Procurem orientação profissional e assim você vai ter uma vida muito melhor e muito mais tranquila, ok? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.